Então, jovens, vamos lá para os exercícios que faltaram. Na semana passada faltaram 3 de impulso e faltou um de teorema do impulso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar pelo teorema do impulso, tá? Que é o 4 da Unimontes. Uma bola de massa, meio quilograma, movendo-se a 6 metros por segundo, vamos usar a velocidade inicial, é rebatida por um jogador passando a se movimentar com velocidade de 8 metros por segundo numa direção perpendicular à direção inicial. O impulso é igual. Olha lá. Eu tenho uma velocidade, tá? Vou relacionar o azulzinho à inicial e esse rosa à final. Vamos falar que a bolinha, ela está indo para direita. Então ela tem o impulso para a direita. O sentido da velocidade do impulso não, desculpa, uma quantidade de movimento. Quantidade de movimento inicial, tá? Para cá. E aí a bolinha passa a ir perpendicular, ou seja, para cima ou para baixo, tanto faz. Como ele não pediu a direção e o sentido, eu só preciso ficar atento que eles sejam perpendiculares, né? E eu quero o impulso. Impulso é a variação da quantidade de movimento. O impulso é a quantidade de movimento final menos a inicial. Então vamos pensar vetorialmente. O vetor do impulso é o vetor da quantidade de movimento final menos a inicial. Então, quando eu tenho essa situação, o que eu preciso fazer? Eu vou pegar aqui, vou dar uma arrastada desse negócio para cima. Aqui. Quantidade de movimento final. Tá para cima. Deixa eu fazer para cá. Mais para cá, peraí. Aqui. Quantidade de movimento final menos a inicial. Como que eu faço uma subtração de vetor? Eu pego o vetor e inverto o lado dele. Então, em vez dele apontar para a direita, ele aponta para a esquerda. E aqui eu estou fazendo esta operação. O impulso é o resultado dessa operação, que é onde começou e onde terminou. Então vamos calcular as quantidades de movimento. A quantidade de movimento inicial é a massa vezes a velocidade inicial. A massa é meio, a velocidade inicial é 3 kg/metros por segundo. Vou fazer a final agora. Massa vezes velocidade final. Meio vezes 8. 4 kg/metro por segundo. Então aqui, esse lado vale 3. Esse lado vale 4. E quanto que vai valer meu impulso? Bom, meu impulso vale 5. Aí você fala, professor, como que você sabe que vale 5? Bom, vale 5. Peraí. Vale 5 porque triângulo pitagórico, né? Aqui é x. X igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3, 4, 5. E aí você resolve e descobre que o x vale 5. Ou seja, o impulso vale 5 kg/metro por segundo. Cuidado quando a grandeza é vetorial. Deixa eu fechar esse negócio aqui que está aberto, peraí. A grandeza vetorial tem esses cuidados a mais aí. Não é só calcular um menos o outro. Se está falando de vetor, tem que pensar espacialmente como esses vetores estão dispostos. Tá bom? Bom, os outros exercícios que faltaram na nossa apostila, aqui já... Opa, aqui é o conteúdo que a gente viu na aula. Já são em relação à quantidade de movimento e impulso, separadamente. Observe a tabela abaixo.
que apresenta as massas de alguns corpos em movimento. Então, massa vezes velocidade, massa vezes velocidade, massa vezes velocidade. Admita que um cofre cai de 30 kg, 300, desculpa, a massa do cofre é 300 kg, de uma altura de 5 metros. Aí você tem Q1, Q2, Q3 e Q4, tá? Respectivamente, quantidade de movimento do leopardo, automóvel, caminhão e cofre. As magnitudes são. Então, esse corpo cai de 5 metros. Eu vou precisar descobrir a velocidade final dele, né? Quando ele está chegando no solo. Para isso, eu vou usar Torricelli. Professor, eu não sei o que é Torricelli. Isso aqui é a mesma coisa que você aplicar energia potencial gravitacional é igual a energia cinética no ponto mais baixo. Dá a mesma equação, tá? A velocidade inicial é zero, porque ele é abandonado. Então, a velocidade final. Eu quero 2 vezes a aceleração da gravidade vezes o deslocamento, que é 5. Aqui eu tenho 10 vezes 10, 100. A velocidade aqui é de 10 metros por segundo. E eu vou calcular a quantidade de movimento. Aqui ele só quer saber a ordem. Então, tá vendo que tá tudo em massa em quilograma. A massa tá toda em quilograma. E a velocidade em quilômetros por hora. Eu vou transformar essa aqui em quilômetros por hora também. Professor, mas a gente usa metros por segundo. Eu sei. Mas para comparar vai ficar mais fácil. Tá? Por que vai ficar mais fácil? Porque eu só preciso multiplicar agora. Deixa eu pegar, tô pegando a calculadora aqui. Tá? Então, olha só. A quantidade de movimento 1 é a do leopardo, que é a massa vezes a velocidade. Dá 7.200. A unidade, se você quiser colocar, seria quilograma, quilômetro por hora. Tá? Então, vamos até a unidade que está ali. Q2 é a do automóvel, que é 1.100 vezes 70. 77.000 quilogramas, quilômetros por hora. Do caminhão, 3.600 vezes 20, que é o Q3. O que dá 72.000 quilogramas, quilômetros por hora. E o Q4 é o do leopardo, que é a massa, do cofre, desculpa. Que a massa é 300 e a velocidade é 36. Dá 10.800 quilogramas, quilômetros por hora. Se ele pedisse o valor no sistema internacional, a gente teria que transformar tudo para metros por segundo. Mas é que ele não pediu o valor, só pediu a ordem. Tá? Então a transformação valeria igual para todo mundo. Então, qual que é a menor quantidade de movimento? Bom, a menor quantidade de movimento é Q1. Então Q1 é menor. Depois a segunda menor é Q4. Depois a outra menor é Q3. E depois Q2. Então Q1, Q4, Q3 e Q2, alternativa C. Tá? Vamos para o próximo exercício. 4. Um veículo está sob a ação de uma força F que age durante 15 segundos. Determina o impulso. Bom, o impulso é essa área aqui, ó. Tá, professor, como você sabe que é a área? Eu vou dividir a área em duas aqui, só para ficar mais fácil para a gente fazer a conta. Mas não precisa não, é um triângulo, né? Porque a força é variável e o gráfico é de força pelo tempo. Então, o gráfico de força pelo tempo é igual ao impulso. A força está em newton certinho, o impulso está em segundo, o tempo está em segundos, não tem nada em hora, então tá tudo certo. Eu só preciso, então, calcular a área. O impulso é igual à área, igual numericamente à área. A área é um triângulo, base vezes a altura dividido por 2. A base desse triângulo é 15. A altura é 50 dividido por 2. Então, se você fizer isso, 50 vezes 15... Peraí. 50 vezes 15 dividido por 2 dá 375 newtons vezes segundo,
que é a nossa resposta. Bem de boa. Tem que ficar esperto com o quê? Se ele pediu até 15, tá? Que ele pediu até 15. Ele podia pedir de 10 a 15. Se ele pedisse de 10 a 15, era só essa área aqui. Se ele pedisse de 0 a 10, era só essa área. Tá? Aquela do cantinho não. Então tem que ficar esperto. Às vezes dá um gráfico gigantesco, ele pede de um trecho só. E a saideira da Well. Uma funcionária de um supermercado com massa corpórea de 60 kg utiliza patins para se movimentar no interior da loja. Imagine que ela se desloca de um ponto a outro sob a ação de uma força constante durante um intervalo de tempo de 2 segundos, com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Assinale a alternativa que indica o valor do impulso produzido por essa força. Aí você fala, ué, aceleração? Exato, jovem. Força resultante é massa vezes aceleração. Então a massa é 60 e a aceleração é 3. Então a força resultante é 180 newtons. Aí você vai marcar 180, vai errar porque não é isso que ele perguntou. Ele perguntou o impulso. E aí você calcula o impulso. O impulso é força vezes o tempo. A força vale 180, o tempo vale 2 segundos. E o impulso vale 360 newtons vezes segundo. E agora sim eu encontrei o que ele pediu. Nossa, professor, mas vai misturar o conteúdo da força com não sei o quê? Vai, jovem. A física é uma só. Eu já falei isso na aula ao vivo, que foi agora há pouco, eu estou gravando em seguida. A física é uma só. A questão, gente, é as ferramentas. Então você vai conseguindo. Ah, tinha outro jeito de resolver? Tinha, tem vários jeitos de conseguir isso aqui. Você poderia usar a aceleração, achar a velocidade final pela aceleração, V igual a V0 mais AT, e fazer lá a variação da quantidade de movimento igual ao impulso, que a gente acabou de ver na aula anterior. Então, assim, tem várias ferramentas. Aqui eu usei a segunda lei de Newton porque esse exercício está proposto antes de vocês estudarem o teorema do impulso, apesar que a gente já viu. Certo? Bom, aquele discursinho padrão. Eu vou gravar o discurso para ficar só repetindo, né? Para não ficar toda hora eu ficar... isso aqui. Qualquer dúvida me procurem, vocês sabem como me achar. Dê uma empenhada aí, gente. A gente está diminuindo o tempo de aula já para ficar menos puxado, mas vocês têm que responder também. Não adianta só a gente ficar aqui tentando vocês, né? Então, boas aulas aí, boa semana e força que tá chegando o feriadão lá no Semana de Saco Cheio em outubro. Estamos precisando. Falou!